Bom dia e um caloroso bem-vindo a todos. É uma honra estar aqui hoje, gente. Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento à organização do evento por me convidar para moderar esse painel tão significativo como esse, criando incentivos para implementar a interoperabilidade na saúde. E palavra difícil. Esse painel é essencial porque aborda como podemos motivar toda a cadeia de saúde a adotar padrões que permitam sistemas e profissionais a compartilhar informações vitais com eficiência e segurança. E esse é um passo fundamental para melhorar a qualidade e otimizar recursos, fomentar inovações que beneficiem o sistema de saúde como um todo e, principalmente, para transformar o ideal da interoperabilidade em uma realidade palpável e prática. Mas o mais importante, o meu agradecimento do dia vai para você. Nosso público, que se une a nós nesse momento, nesse encontro decisivo sobre interoperabilidade na saúde no Brasil. Vocês serão a força catalítica de transformação. Então, permitam-me iniciar aqui com a história de um de vocês, o João, um brasileiro cuja experiência ilustra os desafios de um sistema de saúde fragmentado. João, em sua odisseia pela saúde, encontra-se perdido em um labirinto de informações médicas, com cada profissional de saúde que visita e cada tratamento que recebe sendo registrado por sistemas isolados. Sua operadora de saúde, armada com um vasto repositório de informações, ainda assim se depara com a monumental tarefa de integrar esses dados dispersos, evidenciando a ausência de padrões unificados em nosso país. Esse emaranhado de sistemas reflete não apenas um desafio tecnológico, mas também uma questão humana, processual e política. Os padrões são essenciais, funcionando como um idioma comum que nos permite construir pontes de interoperabilidade, mas enfrentamos a diversidade linguística que caracteriza esse nosso vasto Brasil. E eis o maior paradoxo: os dados de saúde de João são intimamente pessoais, protegidos pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a segurança e bem-estar de João, muitas vezes, depende do compartilhamento oportuno dessas informações. Não existe uma solução mágica, gente, uma bala de prata. Mesmo a inteligência artificial, com todos os seus avanços, ainda não conseguiu decifrar o código da complexidade e da delicadeza dos dados de saúde. Nós, como profissionais e entusiastas da saúde, devemos encontrar o equilíbrio certo, navegando com cuidado entre proteger os dados pessoais e permitir o compartilhamento das informações essenciais. Esse equilíbrio deve ser apoiado por regulamentações meticulosas, educação em saúde digital e tecnologia de proteção aos dados avançados. Nesse espírito, tenho o prazer de apresentar nossos painelistas de hoje: Celina de Oliveira, da GPIM, da ANS, minha colega e hoje cliente, que nos trará insights valiosos do padrão TIS. Guilherme Swicker, presidente do Instituto HL7 Brasil, discutindo as inovações e o potencial do padrão TIS. E, infelizmente, o nosso colega Henrique Nixon, que ia se juntar a nós, da Liberty Health Tech, que poderia trazer a sua expertise em tecnologias emergentes no setor. Nós dois colegas estão aqui para compartilhar suas ricas perspectivas e ideias inovadoras e para nos ajudar a navegar no caminho para a interoperabilidade em nosso sistema de saúde. Por favor, recebam nossos convidados com entusiasmo e preparem-se para um diálogo produtivo e esclarecedor. Celina, a palavra está com você. Obrigada, Jussara. Jussara sempre desafiando a gente, né? Agora é tipo Estúdio I. Não estava preparada para isso, gente. Me perdoem. Prazer, Jussara. Obrigada, Jussara. Guilherme, é uma pena que o Nixon, né, teve um problema e não conseguiu chegar aqui para debater com a gente, né? Mas queria agradecer muito, né, doutor Josier, aí, a toda a equipe pelo convite, né, pela oportunidade
da gente se juntar mais uma vez, né? E de aprender, né? Que sempre que a gente está junto aqui debatendo, é sempre uma oportunidade também de aprendizado, né? Esse nosso desafio aqui é pensar, né, em como que a gente pode criar, então, oportunidades, né, para alavancar a interoperabilidade, né, em saúde e resolver, né, a situação aí do João, né, que é a situação de todos nós aí como usuários do sistema, né, do serviço de saúde, seja ele público ou privado, né? E pensando, né, em como criar essas oportunidades, nas oportunidades, eu vou começar um pouco lá de trás, né, em algumas questões que muitas vezes a gente não se dá conta, né, a gente não faz a leitura correta, né, daquelas sinalizações daquilo que está acontecendo, né? Então, eu vou começar pensando na reformulação que aconteceu da PNIS, da Política Nacional de Informação, Informática em Saúde, lá em 2016, né? A PNIS já era, né, anterior, mas em 2016 e 2015 ela sofreu aí uma reformulação. E a política, ela trouxe, né, a interoperabilidade como uma questão central da política, né? Tá lá, pela primeira vez, né, na política está colocado que a interoperabilidade é uma questão central para, né, execução, para o acontecimento da política, né? Em seguida da PNIS, e aí, né, totalmente alinhado também à política, a gente trabalhou juntos, né, porque eu faço parte também desse grupo no Ministério, a estratégia de saúde digital para o Brasil, né, de 2020 a 2028. Né? A estratégia, quem conhece, né, e quem não conhece, eu sugiro fortemente, né, que a gente olhe a estratégia, que a gente conheça a estratégia. A estratégia, ela tem alguns eixos, né, que são muito importantes para isso que a gente está tratando aqui, né, de criar, né, mecanismos, aí como que a gente pode, né, induzir, acelerar essa questão da interoperabilidade. Então, ela tem eixos das ações, né, do próprio Ministério, mas ela tem dois eixos que tratam de colaboração. Né? Colaboração. Como que a gente cria diretrizes para a gente ter um trabalho colaborativo e como que a gente cria, e aí a gente, né, Ministério, junto com a agência reguladora, como que a gente cria um espaço para colaboração. Né? E eu acho que colaboração é fundamental para a gente trabalhar com padrões, para a gente trabalhar com terminologias, é fundamental. E a estratégia ela já traz isso. Além disso, né, a estratégia coloca no seu plano de ação, né, tem os eixos lá do plano de ação, tem um eixo, né, óbvio, por óbvio, totalmente dedicado à interoperabilidade, como não poderia deixar de ser a gente falar em saúde digital. Então, tem um eixo totalmente dedicado à interoperabilidade, um eixo da governança, que também interoperabilidade não funciona sem a gente ter uma governança, né, forte, uma governança clara, definida. Tem um eixo que muito importante, acho que o debate com o Guilherme aqui, né, vai ser importante para isso, que é capacitação e formação das pessoas. Né? Esse déficit técnico que a gente tem, esse déficit de conhecimento, como que a gente, olhando esses sinais que estão colocados, olhando a política, olhando a estratégia, olhando o que está proposto ali como plano de ação, o que a gente precisa em termos de formação e capacitação e como que a gente consegue acelerar essa formação, né? Porque não é uma coisa simples, né? Os padrões não são simples, né, de você se apoderar daquele conhecimento, né, e como que a gente consegue trabalhar a formação e capacitação para que a gente tenha esses profissionais para trabalhar com isso. E um dos outros dos eixos importantes, que eu acho, na minha visão, é um ponto central para a questão da interoperabilidade, é o usuário como protagonista. Né? Porque eu acho que o usuário não suporta mais, né? E a pandemia, eu acho que
deixou isso aí para a gente, né? Essa fragmentação, essa dificuldade, não suporta mais não ter acesso às suas informações, né? A gente fala o tempo todo que a informação de saúde é da pessoa, mas é uma dificuldade ter acesso a essa informação de saúde. Eu não sei se alguém já teve a experiência de passar por uma internação e tentar, depois da internação, ter acesso às suas informações daquela internação. Não é uma tarefa simples, né? Então, eu acho que o usuário, e a gente tem uma situação no Brasil de uso da tecnologia, né, que o Brasil celular, tem mais celular aí do que, né, do que a população, né? Acesso à internet com todas as dificuldades que a gente tem ainda regionais, né? Então, eu acho que, começando pela política e pela estratégia, eu acho que são 2 sinais e 2 pontos importantes de incentivos para a interoperabilidade, que nem sempre a gente faz essa leitura, né? Nem sempre a gente, né, como atores da área de saúde, como empresa health tech, como empresa de tecnologia, às vezes a gente não demora a fazer essa leitura. E aí, trazendo um pouco mais para o presente, para esse ano, eu acho que tem que destacar a criação da Secretaria, né, de Informação e Saúde Digital no Ministério da Saúde. Gente, criar uma secretaria no Ministério da Saúde não é uma tarefa simples. É uma articulação política importante, né? É uma articulação forte. A gente pensar que a gente tem uma Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a Secretaria de Atenção Especializada, a Secretaria de Vigilância à Saúde, agora Ambiente, né, também, que mudou, que são as secretarias, né, tradicionais, digamos assim. Então, a gente ter um incentivo de ter criada uma secretaria que trata de informação e saúde digital, eu acho que, num nível político estratégico, incentivo maior não há, né? A gente não vai ter um incentivo maior. Então, agora, como que a gente faz, né, com que a secretaria e o trabalho da secretaria se transforme aí, no dia a dia e transforme a vida do João, né? É um caminho, né, longo que a gente precisa percorrer, que a gente precisa percorrer juntos, né? E eu não sei se vocês têm observado, mas eu tenho observado, não sei, Jussara, Guilherme também, eu tenho observado em alguns fóruns aí do ano passado, desse ano mais recente, como a interoperabilidade, como essa palavrinha, né, está presente nas altas lideranças, né? Como as altas lideranças do setor de saúde começaram, né, a falar o tempo todo de interoperabilidade, coisa que há 10 anos atrás não acontecia, né? Era uma questão de convencimento de algumas necessidades, de você começar a trabalhar com interoperabilidade, mas hoje não, né? A gente vai em qualquer fórum, as altas lideranças falam de interoperabilidade, da necessidade de alavancar. Então, eu acho que, do ponto de vista mais estratégico, os incentivos estão colocados, né? E a gente precisa aproveitar esse momento, né, para transformar isso em ação e para acelerar os trabalhos, né? E aí eu passo para um segundo ponto, né, falando aí já da regulamentação, que a gente costuma tratar como um empecilho ou como uma dificuldade, né, como a Jussara colocou aqui na história do João, a questão da privacidade, né, e segurança, são dados muito sensíveis, os dados de saúde, e a gente tem a LGPD, que precisa, né, ainda ser regulamentada em vários aspectos, mas eu acho que a gente também precisa enxergar a LGPD e a regulamentação necessária aí que virá. E aí só vou fazer um parênteses para não esquecer. Foi publicada ontem, não sei se vocês viram, né, que o Ministério da Saúde passa a fazer parte, né, da Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né? Isso era uma demanda, né, uma necessidade, porque a saúde
tem muitas especificidades, né? Tem dados sensíveis, e o Ministério estava reivindicando aí um assento, né? Então, acho que isso também é um ponto importante. Mas, fechando esse parênteses, eu acho que a gente precisa também enxergar e trabalhar, claro, para que a regulamentação da LGPD seja também uma oportunidade. Por quê que eu acho que é uma oportunidade? Porque é muito mais seguro, né, a gente avançar na interoperabilidade, a gente avançar em arquiteturas, no uso de padrões que já trazem em si, né, uma camada de segurança, que já tem uma preocupação de segurança, e a gente avançar, investir, claro, com tudo que tem que ser investido, né, em termos de tecnologia, para a segurança, mas avançar nessa questão da interoperabilidade, até como uma resposta à LGPD, do que a gente fazer os compartilhamentos que acabam sendo feitos na saúde, gente. Porque a saúde precisa de compartilhamento de informação, precisa de compartilhamento de dados, né? Para você ter uma continuidade do cuidado, para você fazer referência contra referência, e acaba que a gente vê situações de compartilhamento em dispositivos pessoais, né? Usando e-mail pessoal, usando WhatsApp para trocar, para discutir uma situação do João ou de uma outra pessoa, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa convencer, né, e trabalhar para que a gente não trate essa questão da regulamentação da LGPD e da privacidade e da segurança como um empecilho, mas, ao contrário, né, ela pode ser um estímulo para que a gente trabalhe a interoperabilidade, né, como ela deve ser, porque vai ser mais seguro a gente compartilhar, né, usando as tecnologias que já existem, usando os padrões que já estão colocados. Então, acho que esse também é um ponto, pensando aí na regulamentação da lei, né, que a gente, claro, a gente precisa que as especificidades da saúde sejam tratadas, né? E, para isso, a entrada do Ministério lá na comissão é muito importante, né? Então, mas tratadas, considerando essas especificidades, eu acho que é um ponto também que a gente pode trabalhar como um incentivo, né? E aí, trazendo para a questão do padrão propriamente dito, né? E aí eu trago um pouco mais para a realidade ANS, né? A ANS fez, né, desenvolveu lá em 2005, né, um padrão de troca de informações na saúde suplementar, e fez uma mudança no setor, né, porque a gente tinha um setor que trabalhava todo, né, basicamente em papel, né, tem um monte de gente nova aqui, né, que nem deve ter visto isso aí, essa realidade muito de perto, mas papel, cada um com o seu modelo, né, de formulário completamente diferente para o setor inteiro, e a agência, então, fez um estudo, né, de vários desses formulários, além de formulários do SUS, o Sara estava lá no início, e estabeleceu, então, o padrão X, né? Então, a gente agora está numa nova fase, né, tendo em vista que o Ministério, depois da estratégia de saúde digital, ou com a estratégia de saúde digital, definiu para o Brasil e adotou o padrão FHIR, né, que o Guilherme vai falar mais para frente. Então, a gente agora está num projeto na ANS de como a gente faz essa mudança de chave, como a gente faz essa transformação, né, do TIS no padrão nacional, né, no padrão FHIR, né? Mas eu acho que a adoção de um padrão, né, é fundamental. Não tem como a gente fazer interoperabilidade sem a gente trabalhar um padrão. Não existe ainda, né, digamos assim, um padrão global, né? Eu acho que o mundo... Não sei nem se um dia a gente vai ter um padrão, o HL7 é reconhecido internacionalmente, mas eu acho que a gente precisa trabalhar para que o Brasil implante,
né, o seu padrão, visto que o Ministério definiu, então, o HL7. E esse é o trabalho que a gente está fazendo num projeto, junto com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né, um projeto ainda de levantar, né, fazendo uma prova de conceito, todas as necessidades, né, que a gente para transformar, né, esse padrão da saúde suplementar em FHIR, né? Aqui a Flávia, gerente da ANS, também responsável pelo projeto, né? Trabalhamos juntas lá na agência, né? Então, a ideia é que, trazendo a saúde suplementar para o padrão nacional, a gente alavanque também a interoperabilidade, né? Pensando no sistema de saúde como um todo. Então, se o João fez, né, algum uso do serviço de saúde financiado pela operadora, mas se amanhã o João fez alguma passagem por um serviço do SUS, né, a gente vai estar falando o mesmo padrão, né, numa arquitetura de interoperabilidade, e que o João vai ter essa visão, né, e possibilitar uma melhor qualidade da saúde, da assistência à saúde, porque vai ter a informação ali para a continuidade do cuidado. E aí a gente volta naquele desafio que eu já falei, né, Guilherme? O Ministério, né, então, definiu, né, o FHIR como padrão. A gente está fazendo esse projeto para trazer isso para a saúde suplementar. Agora, como que a gente faz para criar, né, corpo técnico? Como que a gente fala para as pessoas, né, olha, isso aqui é uma nova área de trabalho. Terminologista, que ainda tem essa segunda parte da interoperabilidade semântica, que é ainda uma questão fundamental no Brasil, é uma nova profissão, terminologista, né? Como que a gente começa a mostrar para as pessoas que tem áreas novas aí de trabalho, né? Novos nichos aí de atuação, e com falta de pessoas para trabalhar, né? Então, acho que a gente precisa também trabalhar um pouco nessa comunicação, né? Porque a gente precisa de mão de obra e as pessoas têm uma oportunidade, né, para as pessoas entrarem aí, quem quiser trabalhar com isso no setor de saúde, né? E quem entra para trabalhar no setor de saúde não sai, porque é apaixonante, né? A gente sabe que fica no setor porque realmente é apaixonante trabalhar com o setor de saúde. Eu acho que, para o início assim, da minha fala, como a gente está sem o Nixon, eu fiquei meio perdida no tempo. Celina. Para começar, depois a gente faz outra rodada. Dei metade do tempo do Nixon para você. Obrigada, Celina. A Celina colocando aqui, né, como eu disse, não tem uma bala de prata, mas nós estamos num momento propício, né, onde nós temos as condições, né, de tempo, de temperatura, de clima, para a gente fazer essa mudança, que não é uma mudança técnica, né? A gente fala muito, né, isso é muito técnico, padrões, nós estamos falando que isso o futuro do João depende da gente aqui. Todos nós aqui somos João, né? Nós queremos a nossa informação e nós somos os catalisadores dessa mudança, né? Nós temos que, né, todos nós temos aqui esse papel, né, de insistir. Em todos os lugares do mundo onde a mudança está sendo feita, né, eu falei até para a Flávia, outro dia mandei para ela o tal do Cures Act, né, que é o direito de eu ter a minha informação. Eu acho que essa é uma provocação para você, Guilherme, né? O Guilherme vai falar agora, e você pode trazer um pouco disso aqui para a gente também? Como é que essa mudança é feita, né? Como é que o João, o nosso João, podem ajudar nisso? Fantástico. Primeiro, eu quero confessar que eu estou extremamente honrado de estar com as duas precursoras do que eu mais acredito, que é o mote da transformação da informação na sua palma da mão, e que conseguiram, de fato, batalhar em cima dessa pilha de papel que a Celina falou, com cada operadora fazendo os seus procedimentos de cada maneira própria, e como é que você poderia fazer isso à escala. Então, a primeira questão que eu quero falar é que o trabalho feito por pessoas do Brasil, por brasileiros, para resolver um problema que também nós acabamos por criar, que é um sistema de saúde
que não existe análogo no mundo nessas dimensões para absorver a capacidade de 200 milhões mais 50 milhões de dupla cobertura, porque o paciente que está coberto pela saúde suplementar também está coberto pela saúde universal. Então, primeiro, meu reconhecimento pelo trabalho incrível que foi feito. Sobre o HL7 e um pouquinho, eu preciso falar um pouco para vocês do o que é essa instituição, porque normalmente nós trabalhamos na questão do backstage, né? Nós estamos por trás das cortinas, trabalhando muito numa camada técnica e também numa camada negocial de poder trazer as coisas que nós queremos, que é a informação no momento preciso, na hora que precisa, de uma maneira segura para todo mundo e que a comunidade toda possa utilizar isso de uma maneira nobre, por assim dizer. Então, esse é um grande desafio. Vamos, então, refletir o que aconteceu também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um motor propulsor muito interessante, muito bacana a professora Jussara ter falado sobre o que aconteceu lá e sobre especificamente essa lei chamada, uma lei de modernização de sistemas de saúde. E eu queria falar um pouquinho do antecedente dessa lei para vocês entenderem como nós estamos absolutamente conectados com ela. Apesar de não ser da nossa legislação direta, essa lei vai ter consequências no Brasil. Então, primeiro, a lei ela é impulsionada por um lobby americano de indústrias farmacêuticas interessadas em fazer medicina de precisão. Mas tem viés, mas tem dinheiro envolvido. Paciência, esse é o mote que estava impulsionando essa lei lá. No primeiro momento, em 2014 para 2015, as associações de pacientes são contra. Elas falam assim, não, o meu dado na mão da indústria farmacêutica tem alguma treta aí. Não dá para eu ser a favor de uma situação dessa. O FDA foi contra. 2 anos depois de conversas, eles entenderam que, se não fosse feito isso, não seria possível realizar o problema de você tratar da saúde de maneira pormenorizada. Então, a medicina de precisão dependia da fluidez da informação. Então, houve uma revisão dessas duas entidades, praticamente das associações de pacientes e também das associações regulatórias, das agências regulatórias, em falar, não, a lei é boa. E aí eles organizaram a lei ela tem uma base, a base dela é interoperabilidade, e ela trabalha também com um conceito americano de obstrução de informação. Quer dizer, se eu requeria informação para alguma entidade em que eu tive meu processo assistencial acontecendo e ela não for me fornecida de uma maneira normalizada, então eu estou diante de um caso de obstrução da informação. Isso é muito poderoso, porque você não passa a só atribuir a questão da segurança. A segurança aí sim, na medida de que você precisa ter informação para você, a informação tem que fluir em seu nome, mas ela também tem que estar protegida dentro daquela instituição. Bom, junto com essa lei, já haviam alguns experimentos, porque a instituição que eu represento, a HL7, entrou numa espécie de beco sem saída no começo da década de 2010, em que os padrões que ela desenvolveu ganharam uma complexidade tamanha que ninguém mais conseguia lidar com aquilo. Então, eles paralisaram com aquela situação e falaram, gente, nós vamos precisar revisar a maneira como nós estamos fazendo, porque isso pode ser bom para um sistema de saúde como o dos Estados Unidos, que é muito ruim para prestar assistência, por N motivos, e é muito caro, mas ele é muito bom para trazer informação, ele pode ser bom para nós, mas ele pode não ser bom para o resto do planeta também. Nesse tipo de consideração,
eles fizeram um chaveamento para transformar o padrão num padrão mais facilitado de troca de informação. Vocês notem bem que eu estou falando que ele é mais facilitado. Ele continua sendo um padrão muito complexo de transporte da informação. E eu também estou falando do padrão de transporte da informação, não estou falando do que vai ser transportado. Então, esse é um outro senão. Guilherme, o que é o análogo do que você está falando para nós? É como se fosse o TIS. Então, basicamente, o que o HL7 propôs a fazer, junto com uma comunidade internacional, apoiado muito pelos Estados Unidos, foi reescrever a maneira como você transporta a informação de sistemas independentes deles, quais sejam. Porque o que acontece? Vocês vão inexoravelmente ver conversas de sistemas proprietários falando de interoperabilidade. O problema é que um sistema proprietário falando de interoperabilidade, ele traz consigo um grande viés. Porque ele vai advogar que a interoperabilidade é bom desde que seja feito do jeito que eles fazem. Só que não, eu tenho aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem 2 prontuários eletrônicos que são dominantes. A gente tem uma série de outros prontuários eletrônicos que são entrantes no mercado. Isso para falar só de um lado desse cenário. Não estou nem falando das outras dimensões da prática assistencial. Bom, então, o padrão reescrito e o padrão testado. O padrão está testado na palma da mão de vocês. Se vocês pegarem um telefone celular, eu sei aqui, o meu é um Apple, e vocês abrirem num aplicativo que é chamado Saúde, esse aplicativo de saúde, ele é o resultado do teste que foi feito em 2014 do HL7 com vários desenvolvedores de software americanos. E ele é responsivo a FHIR. Então, ele lê esses artefatos dos quais a Celina e a professora Jussara estão falando aqui de uma maneira a tentar reconhecer um modo da gente poder processar isso, e isso de fato está na palma da mão de todo mundo. Então, notem aqui várias coisas que eu tenho trazido. Primeiro, a interoperabilidade está navegando dentro de um conceito de padrões abertos. Os padrões abertos são uma coisa que desestimula a entrantes que são competidores a fazer a sua navegação por isso. Então, é difícil de você achar o profissional que se interessa por essa temática. Porque, normalmente, e se você não tiver uma lógica muito razoável de financiamento e uma alocação de recurso muito inteligente sobre aquele que eu quero instruir, eu vou estar enviesado para aquele sistema proprietário que tem uma lógica tal de mercado. Então, esse é mais ou menos o cenário que a gente tem vivido. Em 2020, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando o Jackson Barros ele veio para o DataSUS, ele imaginava, ele não tinha bem certeza, como você pode falar, o que era o FHIR, mas ele já tinha, com a vivência dele de tecnologia da informação, visto que aquilo podia abrir uma grande possibilidade de projetos sofisticados e que podia materializar a necessidade da informação fluida de uma maneira melhor do que havia sido feito antes na evolução dos sistemas do Brasil, em geral, para a saúde. E aí ele fez um voto de fé em adotar o padrão e aí veio o Covid junto, e ele fez um teste com isso, que foi o teste do Covid para o report dos exames e para as questões vacinais, em que se transportaram uma massa monstruosa de informações utilizando o padrão FHIR, granular do padrão FHIR, a granularidade do padrão FHIR para transportar essas informações. Então, a gente pegou um caso muito específico de uso do padrão e colocou ele à prova da escalabilidade e da possibilidade de você ter isso na palma da mão, independente se será público, independente se será privado, obviamente mediado por alguns sistemas de vigilância epidemiológica, de sistemas de controle. Mas isso se demonstrou.
A partir daí, a gente tem de 2020 até agora, praticamente esse é o único caso de adoção do padrão nessa modalidade, dentro do serviço público, com esse grau de demonstração. E eu já mostrei no HL7 International também, que esse é um dos casos mais vigorosos de uso do padrão mundiais. A gente tem muitos desafios a partir daí, porque o padrão ele é poderoso, no entanto, ele é difícil. Ele é difícil porque ele trabalha com um conceito teórico do que é assistência e com toda a assistência. Então, para isso, você precisa ir na prateleira, escolher o seu livro, do capítulo que você quer utilizar dentro do seu caso de uso e fazer um uso dele muito particular. Tanto que a gente tem agora um desafio de instruir as pessoas de usar o padrão e de perfilizar, quer dizer, trazer possíveis cenários de uso mais palatáveis para que toda a comunidade de desenvolvimento de software faça uso desses padrões. Então, eu acho que eu devo ter me alongado aqui, mas é porque, eu peço perdão, é um cenário muito interessante de que a gente está avistando e das possibilidades técnicas que se abriram com esse tipo de artefato digital possível de ser manipulado por nós. Eu acho que esse é o desafio. O que eu acho muito interessante que, na sequência, como a agência viu a grande possibilidade de que o padrão fosse utilizado, inclusive para fazer uma tal perseguida medicina baseada em valor, quer dizer, você tentar transformar um pouco a assistência em coisas, em calcular os custos relacionados à assistência, e eu acho que esse é um dos desafios que estão impostos. Foi trabalhado até onde eu sei, porque tem muitas coisas que são sigilosas, até onde eu sei, está pronto para fazer um deploy de um teste de atualização do TIS, o que vai trazer uma grande abertura técnica de possibilidades dos quais a gente nunca viu e dos quais, como eu falei, prescinde de escala, porque os Estados Unidos, apesar de tudo, de ter escrito o padrão, eles são um sistema muito mais fragmentado que o nosso. Então, eles não conseguem demonstrar com a agilidade que a gente tem o uso de um padrão na proporção que a gente tem. Guilherme, obrigado. Acho que todo mundo aqui está ouvindo pela primeira vez, né? O HL7, o Fire, né? Acho que as pessoas aqui, Flávia, Raquel, você tem muito a falar. Acho que as pessoas vão querer muito ouvir as suas histórias, né? Efetivamente, a INS está fazendo aqui tirou da prateleira, né, um livro, está tentando fazer aqui o seu, a gente chama isso de guia de implementação. Acho que a Celina aqui tem umas perguntas aqui para fazer aqui para você, e eu acho que, Celina, pode falar aqui ainda aqui um pouquinho, ou que a plateia aqui, eu acho que pode ter alguma pergunta, Flávia, aqui para a gente aqui? Acho que um ponto, só para complementar um ponto que você falou, Guilherme, que é uma coisa que a gente precisa também discutir, né? A gente não precisa, a gente precisa definir bem, né, quais são os dados que a gente precisa, né, compartilhar, que a gente precisa, né, interoperar, né? Porque a gente também não precisa, né, compartilhar tudo, né, que está dentro ali do contexto, daquele contexto da assistência, né? Então, escolher, né, o caso de uso, né, definir aquele caso de uso e quais são os casos, os dados para aquele caso de uso, né, que a gente precisa compartilhar, né? Senão também, às vezes a gente na área da saúde, né, eu trabalho na área com informação em saúde há muito tempo, e às vezes a gente também tem uma tendência assim, eu quero tudo, né? Depois eu vejo para que eu quero, mas lembrando que agora a gente também tem um contexto da LGPD que nos força a pensar um pouco melhor, né, antes, né? Não dá para trabalhar, eu quero tudo e depois eu vejo o que eu faço com aquele dado, né? Até pela complexidade mesmo, né, da adoção. Então, acho que também isso é um ponto importante. Quer perguntar?
E Flávia, deixa eu falar primeiro, que eu já tinha, depois eu vou você. falar, né, porque a Jussara não vai sossegar, se você não Não, fala não, uma coisa, é que né? eu convidei ela primeiro, depois você, por favor, que eu já tinha pedido para ela Não, falar. na verdade, as perguntas eu vou guardar, viu, Guilherme? Para a nossa oficina Ok. FAIA, né, da H7 FAIA, que nós Tá vamos bom. ter, que a Inés vai participar na semana que vem, mas só reforçar esse momento tão oportuno, né, da gente já ouvindo as lideranças falando tanto de interoperabilidade, mesmo não entendendo de fato, né, o que é esse termo e como ele precisa, o que está por trás, né, no backstage aí para fazer isso funcionar de fato, mas com certeza sabem dos benefícios, dos ganhos que isso traz para o cidadão comum, para a assistência, para a mudança de modelo de atenção à saúde que a gente quer, para evitar desperdício, para falar em saúde baseada em valor. Então, é uma grande oportunidade. Eu estou muito feliz de ter caído aí nesse projeto. Hoje estou liderando junto com a Celina e com o Bruno Conde na agência, mas aprendendo muito, então com muitas perguntas ainda a fazer e que espero aprender ainda mais com vocês. eu Agora, queria fazer um... você quer fazer um... Não, eu quero fazer um comentário também em cima de um conceito muito interessante que eu acho que quando as pessoas têm uma tendência, porque a Celina estava falando sobre a quantidade de informação, eu quero tudo, né? E tem um erro conceitual aí, que é o seguinte: você tem que fazer escolhas, porque você atribui à saúde praticamente qualquer coisa em qualquer quantidade, dependendo do ângulo que você olhe. Então, quando você digitaliza uma informação, você transforma alguma coisa do análogo no digital, você está fazendo obrigatoriamente uma opção de limites. E a gente trabalha em um conceito que não tem limites. Né? É um conceito do mundo aberto, em que muitas coisas podem acontecer. Existem doenças que provavelmente estão circulando, que nós nem conhecemos ainda, que a gente chegará a conhecer. Então, como você faz o registro de uma doença que você não sabe qual é? Então, quer dizer, é sobre esse tipo de informação que a gente tem que refletir. Então, por isso, o erro conceitual que eu queria falar é o seguinte, que é possível se fazer prontuário eletrônico único. Não dá para fazer isso. Por causa desse conceito, por causa do conceito de mundo aberto. Talvez pudesse fazer alguma coisa se fosse um fabricante só, com uma lógica só, mas não é. A gente trabalha com muitas terminologias controladas para resolver vários problemas de se interpretar o que é real e se digitalizar, por assim dizer. Então, é só o meu comentário. O seu nome, por favor, para a gente aqui. Oi, meu nome é Daniele e eu tenho uma pergunta sobre por exemplo, quando a gente aumenta a interoperabilidade, vai se surgir mais oportunidade para trabalhar com inteligência artificial, para reconhecimento, e muito da indústria farmacêutica, como vocês comentaram, né? E qual é... Assim, isso é muito bom para o hospital, quando você tem uma maior interoperabilidade, mas como que o hospital enxerga isso perante as novas companhias que estão usando esses dados para, sei lá, aumentar o diagnóstico de doença, ou com a indústria farmacêutica patrocinando uma análise mais, como eu posso dizer, mais precisa de como a medicação está agindo ali no paciente, e como a população, vocês acham que eles vão receber essa abertura dos dados deles para as indústrias? Bom, eu queria que os meus convidados Sim. aqui respondessem isso, né? Eu tenho um ponto de vista. Eu também tenho um ponto de vista. Essa é uma questão muito difícil. Você colocou o dedo na ferida, né? Como é que você chama mesmo? Daniele, né? A Daniele colocou o dedo na ferida, porque interessa ao hospital compartilhar o dado? Acho que isso que tem que ser respondido, né? No começo, pode ser que não interessa a eles. Então, o dado se interessa sim que ele fique lá amoitado, por N motivos. Interessa ao paciente que o dado dele seja compartilhado? Se você perguntar para o paciente, ele vai falar que sim. Na prática, ele não vai saber o que ele vai fazer com isso. Ele não sabe manipular aquelas informações, sequer às vezes ele vai lá buscar o resultado do exame que ele fez. É o que a gente vê.
Para a operadora interessa? Não sei, a Celina pode me falar, mas assim, é um cenário, por isso que esse é um cenário de mudança de paradigma como um todo. Porque se a gente quer, e aí tem que ter alguém que tenha essa lucidez, informações melhores para fazer uma medicina melhor, a gente precisa de alguma maneira manipular esses dados de uma maneira saudável, ainda que eu não saiba aonde eu vou chegar com isso, e ainda que eu vá de alguma maneira interferir no modelo de negócio de alguém. Então, falar de interoperabilidade é falar de mudança de negócio e é mexer no bolso das pessoas, de alguma maneira. Celina. Daniele, né? Então, eu acho que tem um ponto aí importante, Daniele, que é o seguinte: a interoperabilidade, na minha visão, né, também não significa que você vai ter o dado, né, aberto e disponível em qualquer caso, em qualquer situação, para qualquer situação, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É a capacidade dos sistemas aí fazerem esse compartilhamento, né? Agora, o que eu acho que é importante é que os casos de uso eles fiquem muito claros, né? Para quem está participando ali daquele caso de uso, né? Então, por exemplo, eu acho difícil que na situação que a gente viveu, né, da pandemia, né, que alguém não quisesse ter acesso ao seu certificado de vacina lá, como a gente tem, né, no Conect SUS, né, e aquilo foi possível por conta da interoperabilidade das vacinas, né? Então, chegou no momento que, para você fazer determinadas coisas, você precisava do seu certificado, né? E, agora, o caso de uso tem que estar muito claro, entendeu? O caso de uso é o quê? Você vai ter acesso às minhas informações como cidadão para a continuidade do meu cuidado, entendeu? Para que eu não precise ficar repetindo, né, a mesma história para cada profissional de saúde que eu tenho contato, entendeu? Então, esse é um caso de uso que tem que estar claro. Se for um outro caso de uso para ter, né, uma medicina aí de precisão, né, em termos de, tem que estar claro também qual é o caso de uso, entendeu? Então, acho que assim, o ponto principal é pensar isso, quer dizer, a interoperabilidade, a gente não está falando que o dado vai estar aí circulando, aberto para todo mundo, disponível, não é isso, a gente está falando de dado pessoal, dado sensível, dado que é protegido por lei, né? Então, assim, tem que estar muito clara essas situações que o dado vai ser utilizado. Bom, eu só vou fazer a resposta aqui, Daniele. Eu sou conhecida, todo mundo fala aqui que eu sempre estou muito na frente. Eu tenho 2 livros que eu li há muitos anos e eu até hoje recomendo. Um é Quem Mexeu no Meu Queijo e outro é O Oceano Azul. Eu só trabalho com esse tipo de projeto. Eu acho que esse mudança de paradigma já existe, já aconteceu. 2 atores estão tentando nadar no Oceano Vermelho, hospitais e operadoras. Isso, a gente hoje, né, o modelo de saúde centrado no paciente já aconteceu, né? A internet já mudou. Então, o hospital, assim, como eu falo, as Torres de Marfim, né? Se você lê o que está acontecendo nos Estados Unidos, falar do modelo do hospital, o Hospital do Futuro, e as fintechs, as operadoras, isso já aconteceu e vai se refletir agora, e essa questão do FIRE, ele se insere muito nesse contexto, não sei se o Guilherme concorda comigo. Então, essa troca de informação, né, essa mudança que a ANS está fazendo, né, do novo modelo, da operadora do futuro, do que vai ser esse mercado, eu acho que a ANS está sempre, né, e a ANS é o motor de mudança. E isso que o Guilherme falou, que eu só queria trazer isso aqui agora, né? Todo mundo fala de interoperabilidade. Quando eu falei que não tem bala de prata,
certamente a startup, a health tech e outras coisas que a gente não trouxe aqui na mesa, mas coisas que estão falando é um estertor desse mercado que acha que ainda vai. E nos Estados Unidos acontece muito isso, né? As grandes, vou falar de Epic, de Cerner, de grandes prontuários que estão lá tentando ainda os lobbies, mas, sabe, o barco já partiu. E a gente amanhã, o Guilherme não falou, amanhã não, depois da manhã vai um monte de gente. Nunca tivemos tanta gente no evento do HL7, né? A gente tem um outro projeto chamado IPS, International Patient Summary, e eu vim dos Estados Unidos agora, num evento que a gente de terminologia, que você falou, né? Que foi enorme. E pela primeira vez se falou, que anos atrás a gente falou em flexibilizar, em cada um ter sua extensão de terminologia, e agora chegar à conclusão. Eu estive lá com um cara da Kaiser Permanente, que eu levei o pessoal da ANS na Kaiser Permanente, 20 anos atrás. E o pessoal da Kaiser que criou, né, que foi um dos primeiros que criou o Sonora de CT, falou o seguinte para mim: poxa, a gente agora disse que tem que ser FAI para todo mundo, tem que ser um padrão único e que tem que ser uma terminologia única. Não tem nada disso que flexibilizar. O mundo inteiro vai ter que usar todo mundo a mesma coisa. 20 anos depois, o pessoal da Kaiser estava lá, o cara agora na FDA, dizendo lá, vamos discutir um SNOMED que seja único para todo mundo e um padrão FAIRE que seja único para todo mundo no mundo. Então, os bambambam lá dos Estados Unidos lá defendendo isso. Então é isso. Vamos para o próximo. Quem está escrito? Raquel? Só para complementar também a sua questão, Daniele, e essa fala da Jussara, eu acho que a pandemia também mostrou isso, né? Não só a interoperabilidade entre, né, serviços aí de saúde, né, e informações, né, dentro do país, mas a pandemia mostrou também, o IPS esse projeto, né, essa necessidade da gente ter esse compartilhamento até, né, internacional, né? Então, acho que é isso que a Jussara falou também, né? A questão é a gente fazer isso com segurança, garantindo a segurança, né, deixando claro quais são os casos de uso. Alexandre, Raquel e depois Alexandre, e estamos encerrados, tá, gente? A gente pode marcar outro dia. Primeiro, parabéns para vocês. E, assim, é muito bom agora estar ouvindo, né, 20 anos depois, né, Jussara, que você vem falando sobre terminologia, sobre interoperabilidade. E vocês apresentaram de uma forma assim, bastante didática, e é bom que isso seja um conhecimento disseminado. Mas eu queria fazer uma pergunta mesmo para a Celina, provocar para que ela possa também trazer aqui para a plateia sobre o conjunto mínimo de dados e a RNDS, porque isso faz parte de uma política pública, né? Então, às vezes, a pessoa pensa que a minha informação vai se perder, vai passar por uma empresa, vai passar por um laboratório, mas não é exatamente disso que a gente está falando. Existe uma política pública por trás, né? E existe um conjunto mínimo de dados que já foi estabelecido por decreto para que realmente a gente não queira ter tudo de todos, porque isso realmente seria inviável. Então, Celina, se você puder esclarecer para a gente. Tá, obrigada, Raquel. A Rede Nacional de Dados em Saúde, né, faz parte, né, central ali na estratégia de saúde digital para o Brasil, que eu falei, né, de 2020 para 2028. Então, é uma arquitetura aí, né, de interoperabilidade. E o Ministério, junto, né, represento a agência num comitê gestor de saúde digital, né, e a gente define, então, o que a gente chama de documentos, né, modelos de informação, documentos clínicos, um deles, né, o conjunto mínimo de dados, que são essas informações que vão ser compartilhadas. Então, por exemplo, você tem um documento clínico que chama um sumário de alta, né, um modelo de informação, que é para quando você tem uma internação. Você tem um outro documento clínico que chama um registro de atendimento clínico, chama RAC, que é um modelo de informação para qualquer atendimento aí no nível ambulatorial. Então, esses documentos, assim como o conjunto mínimo de dados, eles definem o que vai ser compartilhado, o dado que vai ser compartilhado. Não é tudo que aconteceu naquela internação, né? Então, a ideia da rede é ser esse
esse ambiente, essa arquitetura aí de interoperabilidade, né, por conta da RNDS, que a gente teve essas informações de testes de exames de Covid e de vacina, né, no momento da pandemia, né, que como o Guilherme colocou, e que a gente tem acesso, né, ainda no Conect SUS, né, então a visão do cidadão para esses dados, né, para esses documentos vai ser sempre, né, sempre não, né, vai ser do ponto de vista do Ministério no Conect SUS, né, e isso foi possível, né, fazendo um link aí com o que o Guilherme falou também, porque a gente tinha discutido a política, tinha discutido a estratégia lá atrás, né? Então, assim, claro que a gente, na pandemia, verificou um monte de coisas que a gente, né, precisa avançar e que a gente sentiu falta e que a gente podia, né, estar à frente, podia ter enfrentado melhor, mas essa parte específica, né, ela só aconteceu porque a gente já tinha reformulado, né, a política, já estava trabalhando na estratégia, né, as prioridades pela estratégia era outra, não era, né, a vacinação, era outra prioridade, mas claro que a pandemia aí, né, virou tudo de cabeça para baixo e a realidade se impôs, né? Alexandre Cohen. Bom dia. Celina, pegando o seu gancho, né, do RNDS, eu lembro que em setembro as grandes empresas tinham enviado, já estavam enviando os dados de exames de Covid para o SUS, né, para o Conect SUS. Então, assim, o que falta, né, o que falta para o governo obrigar essas grandes empresas a mandar todos os nossos dados para o SUS? Eu acho que, na verdade, o próprio Ministério, né, quer dizer, a própria rede, né, está se estruturando, né, a própria arquitetura. Agora, por exemplo, de vacina, não é só a vacina da Covid, né? A vacina ela já está toda subindo para a RNDS no Conect SUS, né? A gente está trabalhando justamente nessa escala, né, desses documentos clínicos, porque no caso da Covid, né, e aí eu acho que tem dois aspectos que a gente tem que lembrar. Um é o padrão FHIR, né, que o Ministério definiu, né, para a mensagem, e a gente precisa também da parte terminológica, né, da parte semântica, né. No caso de uso da Covid, por isso que é importante a gente pensar no caso de uso, né, o que aconteceu? Né, o Ministério, a gente pegou os termos, né, lá do SNOMED, porque foi aberto para o mundo todo, né? Então, os procedimentos lá dos exames e tal, os termos do SNOMED, para fazer a mensagem e para ter a interoperabilidade. Para outros casos de uso, quer dizer, ainda que sejam exames, né, mas para outros tipos de exame, a gente precisa avançar nessa questão da terminologia, né? Não basta o laboratório, né, estar conectado, ele já está com essa capacidade conectada à RNDS, né? A gente já tem ali a estrutura da mensagem FHIR, mas a gente tem que avançar nessa questão da terminologia, né? Então, acho que esse aspecto da terminologia é um ponto que o Ministério precisa, que o Ministério não, né, que nós, né, precisamos avançar, né? E aí avançou no caso, na questão, por exemplo, das vacinas. As vacinas já estão subindo, né, mesmo que não seja vacina de Covid, né? E está avançando nesses outros documentos clínicos também, né? Então, claro que, num primeiro momento, a integração do próprio SUS, né, do SUS APS, lá, que é o software da atenção primária em saúde. E é por isso, Alexandre, que a gente está fazendo esse projeto na ANS, né? A ideia também desse projeto que a gente está trabalhando, a Sara falou, que Flávia falou, que a gente está trabalhando na ANS, é justamente trazer os prestadores, né, que não são vinculados ao SUS, né, que não prestam serviço para o SUS, e a gente alavancar a entrada desses prestadores, né,
com o padrão, né, a adoção do padrão e alavancar o envio desses outros documentos clínicos para a RNDS. Gente, a gente avançou no horário, mas eu vou falar que o Guilherme aqui está liderando. O Alexandre também, né, trabalhou com a gente quando eu estava trabalhando para a RNDS na questão do LOINC. Né? A gente fez um trabalho lá, ele representa a Veus, né, e a gente fez aí uma atualização do LOINC também. O Guilherme está liderando, né, pelo HL7 a extensão lá do LOINC no Brasil. A gente tem um projeto, um dos problemas é que, no caso do laboratório especificamente, a gente tem uma terminologia que deveria... Bom, qual é o problema? Né? Existe uma terminologia... Quando a gente fala de terminologia controlada, sempre você tem que ter alguém que lidera o comitê de governança da terminologia controlada. Né? No caso, é também uma questão de opção. Né? Então, a opção por você usar a terminologia LOINC é uma boa opção porque é uma entidade, é uma ONG também que abriu. Igual o negócio do PC, do IBM PCXT. Os caras falam assim, gente, usa, porque é bom para todo mundo. Então não vai fazer seu próprio chip, vai usar o mesmo chip com a mesma arquitetura. Então é mais ou menos a mesma coisa aí com o LOINC. O Regenstrief, que é o editor do LOINC, ele abriu a terminologia, então usa quem quer. Ótimo usar o LOINC, porque o LOINC é muito bom, porque ele é subdividido, ele é todo... Tem que estar um jeito que você usa o servidor de terminologia. Por que é que olha só que coisa mais curiosa. O sujeito, o fabricante do reagente do laboratório, ele entrega com LOINC o código. Aí o sujeito faz um depara, ele destrambelha o LOINC, transforma num código dele, para ele usar, né, no ambiente dele, e aí esse código perdeu a interoperabilidade. Então a gente está resgatando um conceito do LOINC, por exemplo, para dizer o reagente do COVID lá, que você estava querendo analisar, só que tem que avisar as pessoas para usar isso aí. Né? E aí tem uma portaria muito interessante, que vocês olham de 2011, que é a 2073, a famigerada portaria 2073. Está lá, LOINC. Por que ninguém usou, né? Mas é interessante, assim, mas a gente está a ponto de mudar isso em vários projetos, porque o que está acontecendo agora é que se as pessoas e as entidades em geral estão vendo a necessidade de ter que orquestrar essa informação. Então a gente tem uma certa tempestade perfeita para que de fato, as pessoas usem o LOINC, por exemplo, o LOINC, tá? Você falando uma das terminologias. Essa é uma terminologia. Temos várias outras terminologias para apoiar o processo de assistencial, né? Bom, gente, obrigada a todos a você, telespectador, a você, audiência aqui. Hoje estou me sentindo Andréa Sadi. E teremos mais eventos aqui, a gente aqui da ANS aqui, como sempre, a minha casa, vai ser eternamente a minha casa, e ela vai fazer essa coisa acontecer, gente, eu tenho certeza. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, gente.